É engraçado que assim, você já tá há muito tempo na música, aí o cara olha pra mim assim, boné pra trás, assim, quando faço a barba, então assim, muito tempo, muito tempo. Tem uns músicos amigos que se sentem até ofendidos, né, galera que tá há 40 anos, mas já tô há 27 anos, né? E meu contato com a música foi através da minha avó, que não era musicista, mas fazendo tricô, assim, em casa. Aí vi um baterista na TV, falei assim, fazer uma brincadeira pro Vitor. Aí martelou, assim, tinha casa de interior, né? Então tinha um terreiro lá, martelou, assim, os cabinhos de vassoura, botou as latinhas de tinta, quebrou os galinhos de vassoura e deu na minha mão, assim. De vassoura não, do pé de carambola lá de casa. Tem até hoje esse pé de carambola, centenário, inclusive. E ali eu comecei minha trajetória com 5 anos. Já com 12 anos eu virei profissional mesmo, porque já tocava na noite, né? Então esse período dos 5 anos aos 10, 12 anos já aprendi a tocar em casa, ganhei a primeira bateria, fui aprendendo. E um dia um cara que tocava na noite lá em Campos me convidou: Vitor, você quer fazer comigo hoje lá no Bodegas Bar? Falei, quero sim. Não sabia nada, né, cara? Sabia fazer ritmo. E aí fui aprendendo aquelas músicas da noite, a música popular brasileira, ouvindo ali na hora, né? Já escutava algumas coisas em casa, mas a experiência da noite, a escola da noite é um negócio impressionante. E aonde que você morava? Da onde você... Minha cidade natal é Campos dos Goytacazes, né? E eu comecei tocando lá. No começo eu fui convidado a estudar música clássica no conservatório, só que acabou que não rolou. Minha vida foi no popular mesmo, acabou seguindo pro popular. E dali eu comecei tocando na noite, aí depois toquei nos interiores ali, né? Com bandas, com cantores. Aí em 2005, se não me engano, que eu tive o meu primeiro contato com a academia, que foi na ULM, Universidade Livre de Música em São Paulo. E lá eu tive o prazer de estudar com a grande baterista, inclusive a primeira mulher baterista do Brasil. Minha querida, vou até mandar um beijo para ela, que eu sou louco de paixão, que é a Lilian Carmona, que era professora da escola. E aí o grande Cizão Machado, contrabaixista, né, histórico aí da música brasileira. O Tony Kim de Almeida, que também veio a falecer agora, essa semana, se não me engano. E vários outros nomes. Nenê, né? É um batera também muito famoso, chegou a tocar com Hermeto, com grandes nomes aí. E são professores, assim, renomadíssimos, né? De vários ídolos nossos e grandes músicos brasileiros. E foi isso. Aí eu comecei a minha história ali, depois eu retomei para Campos. E foi um período que bateu aquela interrogação, né? E aí? Na época eu tinha o quê? Já 18, 19 anos. Continuo na música ou não? Aí eu caí, não sei se na asneira, mas foi uma experiência muito bonita. Depois de um tempo eu entendi por que eu fiz isso, foi importante, que eu me formei em artes visuais. Caramba, não sabia. Muita gente não sabe disso. Só que aí, cara, eu cursei por 3 anos e meio a universidade lá em Campos, me formei, fiz amigos, mas isso serviu como um trampolim para eu ter coragem de vir pro Rio. Porque eu falei, olha, eu vou tentar a música de novo, né? Mas assim, nunca tinha deixado de tocar, né? Eu sempre tocando, mas falei, vou botar a música aqui, mas vou tentar outra coisa de suporte, né? E eu me formei, dei o canudo a meus pais. Meu pai, na época, ainda não tinha falecido, né? E eu falei, cara, agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer. E eu sempre quis morar no Rio antes de morar em São Paulo. Eu falei, agora eu vou pro Rio, eu vou tocar a minha vida pro Rio. E aí, cara, quando eu decidi fazer isso, a minha vida deu um salto imenso, porque eu era o Vitor que estava batalhando, tocando com os amigos na minha cidade, fui para São Paulo para estudar, ganhei experiência, né, lá nesse período que eu fiquei na escola. Mas eu já tinha feito muitos trabalhos, assim, com cachê, tudo certinho, como profissional, mas não tinha ainda estado num ambiente profissional mesmo, nível nacional, né? Porque o Rio é a porta para o mundo, né? Assim, então, quando você chega no Rio, que a porta se abre e tem oportunidades, você vê o mercado de uma outra forma, né? Você tem que saber ler, você tem que saber se gravar, você tem que saber clique, né? Você tem que saber se comportar. O ambiente já não é mais de banda de garoto de garagem, né? Ou de uma banda que vai ali fazer alguma coisa num bar. Já são ambientes profissionais, com pessoas experientes. Então, começou a minha trajetória mesmo assim aqui no Rio, né? Depois de alguns anos já de experiência lá em São Paulo e tal. E aí começou essa vida. Toquei com muita gente aqui, né? Trabalhei no teatro, também com música de teatro. Entrei para esse mundo da música instrumental. Toquei com alguns artistas, ralei pra caramba na noite quando cheguei, conheci muita gente, muitas aventuras. Qual foi a ponte, assim, quando você veio pro Rio? Tipo, você teve esse momento, o que
que te trouxe pro Rio pela primeira vez? Primeiro a coragem, né? Que eu falei, cara, vou mesmo, assim. E já tinha um amigo que morava aqui. E ele falou, Vitor, eu tô querendo sair da casa do meu tio e eu quero alugar um apartamento, você tá a fim de rachar e tal. Então isso já foi um trampolim já para eu vir pro Rio, né? Porque eu falei assim, pro Rio sozinho, de novo. Porque quando eu fui para São Paulo estudar, também tinha um amigo lá, né? São pessoas que Deus vai colocando na sua vida para te dar um suporte. E aí, cara, eu consegui um apartamento com ele na Tijuca. Eu morei 9 anos na Tijuca. E aí depois eu fiquei dividindo apartamento com esse amigo, que era super músico também, o André Barros, meu amigo de Campos. E logo após eu conheci também minha ex-esposa, aí casei. Fui casado mesmo no papel, na igreja. E toquei minha vida na Tijuca, ali na Padre Champagnat, uma ruazinha quase do lado do Buchicho ali, né, da Praça Vanhagem. E aí, cara, foi assim, tinha esse suporte do amigo que me apresentou outros amigos, que foi indo. E até eu ganhar um espaço no mercado de trabalho foi difícil, como todo mundo, né? A história de muita gente que a gente escuta aí. Não foi fácil, Mas você já tinha alguma gig quando você veio ou não? Não tinha nada, cara. Eu tinha, na verdade, a gig que eu tinha era de uma banda que eu tocava em Campos, uma banda de pagode que eu tocava lá, que me segurava a onda de grana. Tocava batera mesmo? Batera. Então, o que eu fazia? Eu vinha pro Rio segunda-feira de manhã, ficava aqui até sexta-feira, meio-dia, pegava um ônibus, ia para Campos e tocava sexta, sábado, domingo com os caras. Aí, às vezes, chegava sexta-feira lá em cima da hora, eu já descia lá no Shopping Estrada, ia pro Arara Azul, que é um posto que tem lá, entrava eu tinha um baby bus, muito engraçado, parecia um babyzão mesmo, branco, assim. E a gente ia fazer shows, abria Sorriso Maroto em Vitória. Aí pegava mais 4 horas de ônibus pra lá. Caralho. Aí chegava no outro dia em Campos, sábado, 10 da manhã, morto, dormia. Qual era o nome do grupo? Grupo de Bobeira. O grupo não existe mais, mas a galera tá lá, fez um sucessaço lá na cidade de Campos. Eu imagino que essa barreira